Olá, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme te ter aqui comigo. Como você sabe, o nosso canal tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Nós compartilhamos vídeos com informações jurídicas relevantes para que você tenha melhores condições de resolver os problemas advindos aí das suas relações familiares, das relações patrimoniais, das relações empresariais. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é motivo de muita discussão, muita polêmica dentro das empresas, especialmente das empresas familiares. O tema é distribuição de lucros. Como deve ser feita a distribuição de lucros? Cada sócio tem direito de receber de que maneira? De maneira proporcional ou de maneira desproporcional das suas cotas ou ações? Será que eu posso realizar a distribuição de lucro de forma desproporcional com segurança? Essa combinação entre os sócios vai gerar algum impacto tributário perante a Receita Federal? Então, se você tem essas dúvidas e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vem comigo para a gente poder entender melhor e tirar todas as suas dúvidas. Olá, meus queridos, Matheus Bonacossi por aqui e mais um vídeo do nosso canal. Antes de falar do nosso tema, eu quero primeiro que você me diga como é feita aí a distribuição de lucros na sua empresa. Qual é a regra que você e o seu sócio utilizam para dividir os lucros dentro aí do seu negócio? Essa combinação, esse acordo que vocês fazem é com base nas cotas, nas ações ou existe algum outro critério aí que vocês julgaram mais justo? Bom, então, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder entender melhor esse tema é justamente o seguinte: não confunda prolabore com lucro. O prolabore é uma coisa e o lucro é outra. Prolabore é uma remuneração combinada entre os sócios que se destina a remunerar o trabalho prestado pelo sócio à própria empresa ou aos seus clientes. Esse valor pode ser fixo e mensal e deve ser tributado e feito o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS sobre toda essa remuneração. O recolhimento desses encargos previdenciários será feito pela empresa e a outra parte feita pelo próprio sócio, que é descontada na fonte pela empresa. Neste caso, o sócio é considerado um segurado obrigatório dentro do regime geral de previdência social, na categoria de contribuinte individual e por isso deve pagar INSS sobre o valor que recebe de prolabore, além, é claro, do imposto de renda sobre esse rendimento. É necessário sempre que conste no contrato social ou em ata de reunião de sócios a previsão da existência desse prolabore e também de qual vai ser esse valor, se fixo ou mensal. E é importante que tudo fique bem discriminado para que essa continha, então, não venha a se confundir com o eventual e futuro lucro quando vai ser distribuído entre os sócios. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo é prolabore. Toma cuidado e se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos um vídeo aqui no canal que trata detalhadamente de toda essa matéria. Eu vou inclusive deixar um link na descrição. Mas agora então vamos falar do lucro, que não se confunde com o prolabore, hein? O lucro nós podemos considerar que é o quê? A remuneração do sócio pelo investimento financeiro feito na empresa. Não tem nada a ver com prestação de serviço. Na verdade, o lucro é a retribuição sobre o valor investido para a formação do capital social ou do aumento desse capital social dentro da empresa. Eu, Matheus, costumo até dizer que, na verdade, esse lucro é o autêntico retorno do sócio pela assunção do risco empresarial, ou seja, é o prêmio que ele recebe por ter tido coragem, por ter tido garra, por ter tido a determinação de empreender e enfrentar as incertezas e os riscos de determinada atividade empresarial. Ainda mais aqui no Brasil, né? Nem preciso falar. De forma bem básica, nós podemos dizer que a apuração desse lucro será feita da seguinte forma. Você pega a receita da venda dos produtos e de serviços, menos as despesas geradas por essa atividade e gera o lucro.
Só que esse é o lucro bruto. Sobre esse lucro, nós pagamos os impostos para então gerar o que nós chamamos de lucro líquido, que é o resultado financeiro que então poderá ser distribuído dentre os sócios na perspectiva que eu disse anteriormente, ou seja, considerando uma remuneração pelo capital investido. O valor desse lucro líquido deve ser dividido ou pode ser dividido no todo ou somente em parte entre os sócios. Essa parte que é destinada aos sócios, a gente costuma chamar de payout. Bom, aqui cabe uma informação relevante para você ficar atento e para que nós possamos falar do lucro e numa distribuição legal do lucro e que a gente não tenha, então, problema com a Receita Federal. É necessário que exista uma efetiva e prévia apuração desses lucros, igual eu disse anteriormente, dentro da empresa. Os valores serão destinados aos sócios como lucro devem ter sido apurados previamente e devem ser passíveis de demonstração nos registros financeiros da empresa. Só existirá a possibilidade de dividir então os lucros se ele tiver sido o quê? Efetivamente apurado e está devidamente declarado na demonstração de resultado e do exercício da empresa, que é chamada DRE. Com reflexo posterior no balanço patrimonial da empresa, caso tenha essa reserva acumulada. Lembre-se disso, para distribuir o lucro é necessário uma apuração prévia. Bom, agora vamos falar do critério de divisão dos lucros entre os sócios. Primeiro, eu quero falar das sociedades contratuais, que são aquelas que são formalizadas através de um contrato social firmado entre os sócios. Dentro desse universo das sociedades contratuais, nós temos o tipo societário mais comum, que é a sociedade famosa, limitada. Possivelmente você já ouviu falar dessa sociedade limitada ou até mesmo já utiliza aí na sua empresa, na sua família, para empreender esse tipo de sociedade, esse tipo de espécie de sociedade que é chamada limitada. Nessa espécie de sociedade, normalmente os lucros são repartidos na proporção do que os sócios detêm de capital social. Significa que o lucro será repartido conforme o capital investido de bens ou dinheiro por cada sócio na formação desse capital e aí, consequentemente, na proporção das suas cotas sociais, que é a participação societária. Mas pouca gente sabe que a nossa lei civil permite também que os sócios, com base no princípio da autonomia privada e da liberdade contratual, possam estipular também que a divisão de lucros na sociedade será feita com outro critério previsto no contrato social. Os sócios podem inserir no contrato da sociedade que os lucros serão distribuídos de maneira desproporcional, diferente e totalmente desvinculada da participação de cada sócio na sociedade. Isso significa então dizer que os sócios poderão estipular outros critérios de repartição desses resultados conforme a realidade, conforme a combinação, conforme o acordo firmado dentro da relação de cada sociedade, da forma que eles julgarem mais adequada. É claro que essa combinação pode ser ampla, com liberdade, mas dentro dos limites que eu disse anteriormente, que são os limites legais. Essa divisão deve ser feita para remunerar o capital investido e não o serviço prestado à empresa ou aos clientes, porque senão vai ser considerado um prolabore disfarçado de lucro. Mas vamos a alguns exemplos práticos. É possível, por exemplo, estipular que um dos sócios venha receber mais quantidade de lucros do que o outro, porque ele está mais necessitado naquele momento por um motivo de doença, ou por algum motivo permanente ou temporário, ou que algum sócio venha receber mais porque está com algum compromisso financeiro prestes a ser vencido, ou que ele precisa honrar, ou porque ele dedicou mais tempo na empresa e tem um conhecimento do negócio maior, uma experiência maior para tomada de melhores decisões na gestão da empresa, ou então porque um sócio no momento trouxe mais clientes, fechou mais negócios e aí contribuiu de forma direta para o resultado maior financeiro da empresa. Também é possível estipular que alguém venha receber o valor numa parcela fixa ou mínima do lucro, independentemente de qual seja o valor a ser distribuído.
né, de qual seja esse valor que venha a ser apurado. Os sócios podem combinar que uma delas vão receber X% do que for apurado, ou X% em reais, em valor fixo, ou uma parcela mínima da distribuição de lucro. Enfim, são várias as possibilidades e critérios que podem ser desvinculados da participação social e que podem ser adaptados aí à sua realidade, combinado entre vocês, sócios. O que for mais adequado é possível. Aliás, a nossa legislação, o que ela veda, na verdade, é que haja a exclusão da participação do lucro ou das perdas de um determinado sócio. E isso não pode. Você não pode gerar essa discriminação e essa segregação de um ou mais sócios dentro do contrato social, tolhindo, evitando, não permitindo que ele participe dos lucros, qualquer que seja o critério. Mas criar critérios diferentes é possível. Inclusive, uma recomendação muito importante que eu quero deixar aqui, aliás, uma orientação jurídica muito clara e firme, é para que você não tenha divergências futuras entre os próprios sócios e também não tenha problema diante da Receita Federal, para que a Receita Federal não tenha dúvida quanto à origem e nem quanto à natureza do dinheiro que vai ser transferido aos sócios. Eu quero te orientar da seguinte maneira: é necessário que essa distribuição de lucros seja feita de duas formas. Primeiro, ou que esteja então um critério previsto no contrato social, de forma direta e prévia, que a distribuição vai ser feita de maneira desproporcional e qual vai ser o parâmetro, ou então que pelo menos os sócios possam deixar no contrato social que existe a possibilidade de distribuição desproporcional, conforme o critério futuro que vai ser adotado pelos sócios. Quando? Através da reunião de sócios ou de uma assembleia de sócios que vem então no futuro, após a apuração do lucro, definir qual vai ser o critério de distribuição pontual naquele determinado período de apuração. Seja essa apuração mensal, bimestral, semestral ou até mesmo anual, depois do exercício social, quando vocês vão distribuir o resultado do exercício. Bom, mas é importante que seja sim formalizado através de ata de reunião de sócios ou ata de assembleia de sócios, após a apuração desse lucro. E aí esse critério seja formalizado por escrito e registrado, para que você não tenha então uma interpretação diferente por parte da Receita Federal. Dessa maneira, eu te garanto, você não vai ter problemas nem com a junta comercial, nem com o cartório de pessoas jurídicas e nem mesmo, como eu disse, com a própria Receita Federal, que já inclusive manifestou em soluções de consultas por escrito que a distribuição desproporcional entre os sócios é sim reconhecida, é válida e não incide imposto de renda desde 1996. Isso é, ela não é tributada desde que siga as normas legais, que são essas normas societárias que eu acabei de dizer, deixando tudo formalizado e registrado. Agora, o que eu gostaria também de te falar é sobre a sociedade de capital. O principal exemplo sobre a sociedade de capital são as sociedades anônimas, sejam elas abertas, com as ações negociadas em bolsa, ou sejam as sociedades anônimas fechadas, com número restrito de sócios. Nelas, aí sim a distribuição de lucros deve seguir a proporção da participação do capital social por cada sócio. Ou seja, quem tiver mais ações, quem tiver mais capital investido, terá mais direito de retorno proporcional de acordo com o número de ações que detém seu nome. A regra geral nesse tipo de sociedade é que a distribuição de lucro seja feita pela quantidade de ações. E aí quem tiver mais quantidade de ações vai receber tendencialmente mais lucros. Mas você sabia que até nessas sociedades é possível criar diferenciações entre os acionistas? É possível criar diferentes tipos de ações, por exemplo, classes de ações ou tipos de ações ordinárias com alguns direitos, tipos de ações preferenciais com outros direitos, tal como dividendo obrigatório ou dividendo fixo ou dividendo mínimo. Caso tenha tipos de ações diferentes dentro de uma mesma empresa, aí sim eu posso tratar os acionistas de maneira diferentes. Mas dentro da mesmo tipo de ações, os acionistas devem ser tratados da mesma forma. E aí vale essa regra geral. Quem tiver mais ações vai ter possivelmente mais participação no lucro.
Inclusive até nas sociedades limitadas, que são as contratuais, eu já gravei um vídeo aqui dizendo que é possível também criar tipos diferentes de cotas. Cotas ordinárias e cotas preferenciais, por exemplo. Se você se interessar por esse assunto e achar que se encaixa aí na sua empresa familiar, devido à diferença entre o tipo de sócios que você e a dedicação de cada um e o capital investido, é possível você criar classes ou tipos de cotas dentro das sociedades limitadas diferentes para você então justificar um tratamento diferente entre os próprios sócios. Certo? Alguma dúvida? Então por hoje é só, pessoal. Gostaria de te pedir o like, é muito importante para nós, e também para compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal, clicar aqui no sininho que está logo abaixo. É muito importante para você receber os vídeos gratuitamente todas as semanas e ficar bem informado juridicamente. E lembre-se, nunca se esqueça, eu, Matheus, aqui no canal Governança Jurídica, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Um forte abraço, meu muito obrigado. Tchau!